Bom dia, crianças. Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso assunto aqui. Nós estamos falando sobre o período joanino, né? Se eu perguntar para vocês quais foram a causa da vinda da família real para o Brasil, só para a gente fechar esse assunto hoje, né? Tiveram causas externas devido à invasão, né, de Napoleão, das tropas de Napoleão Bonaparte, e para garantir e as causas internas, né, de Portugal, os fatores internos era para garantir a dominação desse território, porque o medo, né, de um haitianismo no Brasil, de uma rebelião escrava e uma separação do Brasil, invasão por outros países era grande, por outros reinos, né? Era grande. Então Dom João ele veio para o Brasil para garantir a perpetuação do reinado dele, né? Com isso, muitas mudanças ocorreram que a gente viu. Teve aí a abertura dos portos, porque a Inglaterra apoiou a vinda dessa família real para o Brasil, dessa família inteira, junto com o aparato administrativo enorme, gigantesco, né, gente? Então, eles vieram para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, eles tiveram que cumprir o trato que havia sido feito com a Inglaterra, que seria o Tratado de Comércio e Navegação, a abertura dos portos, as nações amigas no caso seria a Inglaterra, né? Isso constituiu o quê? Essa abertura dos portos às nações amigas, constituir em taxar os produtos de origem inglesa industrializados em uma taxa menor de 16%. Tá? Os produtos, os outros produtos, por exemplo, os produtos portugueses seriam taxados, inglês seria taxado 15%, os portugueses 16% e de outras nações 24%. Então, lógico que na concorrência, né, aí a gente fala da fase industrial do capitalismo aí, que já começa o liberalismo econômico, a Inglaterra começa a forçar uma liberdade econômica, mas uma liberdade econômica controlada. Então aí a Inglaterra ela vai sobressair, lógico que ela vai vender muito mais, né? Inclusive Portugal foi tão inocente nesse comércio de abertura dos portos aí, nesse tratado de abertura dos portos, que ele não conseguiu se industrializar por conta disso, né? Ele deu preferência a continuar dependente da industrialização inglesa, que saiu à frente aí na Revolução Industrial, tá? O Tratado de Comércio e Navegação, que dava preferência também às companhias comerciais inglesas aí, né? Tirando fora as companhias comerciais holandesas, que eram fortíssimas também, né? As companhias de comércio, tá, gente? Isso aí eram os mercadores que levavam produtos de uma região para outra, tinha um valor enorme. Essas companhias de comércio, elas eram contratadas para fazer o comércio de escravos, para fazer o comércio de matéria-prima, para fazer o comércio ainda de especiarias, tá bom? Então, quem lucrou realmente com esses tratados foi a Inglaterra. Por fim, foi automaticamente pondo fim àquele sistema colonial, porque a Inglaterra, aquele pacto colonial, a Inglaterra, a exigência dela foi além dessa abertura, dessa taxação dos produtos ingleses com uma menor taxa, ela começou a forçar, a partir de 1816, a proibição do tráfico negreiro. Por ano entrava mais ou menos 18 mil escravos no Brasil. A partir de 1816, a Inglaterra, junto com a vinda da família real, né, depois aí, ela começou a forçar a proibição do tráfico negreiro. Por quê? Para a Inglaterra era interessante não haver escravidão, porque quanto mais gente recebendo um dinheiro pelo seu trabalho, mais poder de compra as pessoas iriam ter e mais a Inglaterra iria vender os seus produtos. Agora, para a colônia, o Brasil passou a não ser mais colônia, né? Ele passou a ser um reino unido a Portugal e Algarves. Ele passou a ser um reino e deixou de ser colônia. Então, como a família veio para cá, real, eles não deixaram de proibir as manufaturas, passou a não ser mais proibido, então podiam ter manufaturas no país, até porque precisava, gente, para
para suprir as necessidades dessa família real que vivia aqui. Então foram abertas boticas. Vocês sabem o que é boticas? Boticas são farmácias, né? Aquelas farmácias antigas. Depois eu vou mandar a foto para vocês. Produção de medicamentos, a primeira fábrica de metalurgia foi aberta por Dom João, fábrica de cosméticos, fábrica até mesmo de tecido, tá? Para suprir a necessidade. Só que o tecido era aquele tecido grosseiro, era um tecido, não um tecido para se fazer roupas, né? Roupas femininas, roupas finas, não. Esse tipo de modismo ainda começava vindo de Portugal. Então, olha só, mudou toda a característica do Brasil. Houve um investimento gigantesco no Rio de Janeiro, nessa época, né, da vinda da família real, porque eles precisavam estruturar uma cidade mal cheirosa, uma cidade com pouca estrutura. Então, fontes foram construídas, aquedutos foram construídos, aqueduto da Lapa, para suprir a necessidade, e automaticamente isso beneficiou a população colonial. Por que eu falo colonial? Porque o período colonial, gente, foi de 1530, quando de fato aconteceu a colonização, até 1822, a gente fala o período colonial, que até o Brasil tornar-se independente aí. Então houve um investimento muito grande na capital, o Rio de Janeiro. Isso mudou completamente os ares, né, do Rio de Janeiro. Modistas foram trazidos, missões de artistas foram trazidos para o Brasil, foram muitas melhorias, missão francesa, né, de artistas, tanto que a maior parte, eu vou mandar para vocês as fotos que a gente tem da família colonial, da sociedade colonial nessa época do período joanino, de Debré, Visconde de Taunay, que foram artistas que vieram nessa missão francesa, além de pintores, artistas, pianistas, escritores, né, das mais variadas vertentes aí artísticas vieram para o Brasil para retratar a população. Essa população colonial, ela passou a seguir os modismos, né, vindos da França, e o Brasil foi abarrotado com produtos ingleses aí. A rua hoje, que a gente fala o centro antigo do Rio de Janeiro, que pega a Rua do Ouvidor, a Rua da Alfândega, essas ruas eram tão chiques, né, que imitavam ruas francesas. Nessa época, modistas famosos tinham seus ateliês na Rua do Ouvidor. Hoje é uma rua de comércio popular, mas o Rio Antigo, ele abarcava a classe alta do período colonial. Quem era essa classe alta? Eram os comerciantes, eram os ainda, né, os donos de escravos, tá? Aquelas pessoas que enriqueceram com a mineração, a galera que veio com Dom João. Então, esse pessoal, ele ia se servir desse comércio que estava no centro do Rio. Agora, gente, o importante é a gente guardar o seguinte, que apesar dessas melhorias todas que nós tivemos no Rio de Janeiro, que teve no Rio de Janeiro, ela passou a ser a capital, tiveram outras regiões que pagaram por isso, porque houve um aumento de impostos sobre a população, um aumento pesado desses impostos, né? E nós tivemos regiões que não gostou dessas questões, não, tá bom? Já vou falar sobre isso. Então, olha só, outra questão. Além de reformar o Rio de Janeiro todo, reestruturar o Rio de Janeiro, em 1808, Dom João criou a imprensa régia no Brasil. Precisava de uma imprensa para publicar as notas principais sobre o governo. Então, a gente tem um acervo muito grande de documentos históricos, né? Parte se perdeu na queima do Museu Nacional, mas parte ficou. O Jornal do Brasil foi o primeiro jornal. Jornal A Gazeta do Rio de Janeiro, né? Ele fundou o Banco do Brasil, o primeiro banco brasileiro que precisava de gerar esse dinheiro, né? Criou o Real Horto, atual Jardim Botânico, né? Que muda de todo o mundo para o Jardim Botânico.
Academia Militar e a Marinha, Real Biblioteca, tá? Porque precisava também, primeiramente, ele criou uma polícia local, mas depois teve que criar as Forças Armadas. Tá? Teve que se organizar o reino, já que era um reino, né? O Real Teatro de São João, a Academia Imperial de Belas Artes, o Museu Real, atual Museu Nacional da da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Então foram muitas melhorias. Com isso, gente, essa administração joanina gerou revoltas, né, em outras regiões que antes tinham destaque na economia e tinham destaque na política nacional aí. Nós tivemos começou em 1816, foi culminar em 1817, a insurreição pernambucana, justamente por causa desses aumentos de impostos, né, essa alta nos impostos, essa preferência a comerciantes portugueses, nesse monopólio de comércio português, de comprar mercadoria, ficava sempre na mão dos portugueses, nessa região de Pernambuco. Então, o Rio de Janeiro e Dom João, ele passou a ser visto como um poder que oprimia a população e as demais províncias. Então, em Pernambuco, nesse período, além disso tudo, ainda teve uma seca terrível, né? Uma seca prolongadíssima. Até hoje estuda-se essa seca, se foi devido à produção de cana-de-açúcar nessa região que desgastou muito solo, mas foi uma seca muito prolongada, então houve carestia, houve fome, houve falta de alimentos. Gente, quando há fome, há revolta, tá? A gente está vendo hoje uma alta no preço dos produtos, né? Automaticamente uma inflação grande no nosso país. E a população começa, né, a passar fome, a gente vê muita gente na rua passando fome. Vocês acham que isso não vai gerar protestos? Claro que vai, né? Quando essa pandemia terminar aí, para as pessoas puderem sair, e dentro de casa mesmo as pessoas estão se manifestando, né? Então eles conseguiram depor o governador local, né, de Pernambuco e instaurar um governo provisório formado por advogados, comerciantes, tá? Nessa região. Agora, Recife tinha um governo republicano, eles criaram até uma bandeira própria e se separaram do restante do país, se separaram do Rio de Janeiro. Inclusive, eles tentaram contato com os Estados Unidos e tentaram contato com a Inglaterra também para ajudar no movimento, tá? Esse governo aí de Pernambuco, ele criou uma bandeira própria, aboliu vários impostos, aumentou os salários dos soldados, adotou a liberdade de imprensa e religiosa, mesmo que a religião oficial no papel continuava sendo a católica, porque durante toda a dominação portuguesa, até a proclamação da República, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Isso tinha um nome, era chamado padroado, tá? Só acabou mesmo com a proclamação da República. Então podia ter liberdade religiosa, né? A gente sabe que nessa região aí havia o islamismo, haviam as religiões africanas também, de matriz africana, mas no papel obrigatório era o catolicismo, tá? Os líderes, então, dessa rebelião, eles passaram a ser perseguidos pelo governo central. O governo central mandou tropas, Dom João mandou tropas, e essa república aí pernambucana durou apenas 74 dias, né? Mas foi um ensaio aí para Dom João fazer o quê? Falar, opa, já vou começar a articular para deixar o meu filho, porque a independência do Brasil não vai tardar, porque insurreições vão surgir ao longo do meu governo. Com isso, eles foram presos, né, os participantes aí, houve um embate, né, e todos foram condenados aí à morte na forca por crime de lesa majestade. Isso era comum, a gente viu, aconteceu com muitos, né, Frei Caneca, Tiradentes, né, todos foram condenados por crimes de lesa majestade. Então, esse legado de Dom João, a gente tem que falar o lado positivo, tem que falar o lado negativo também, né?
desse período. Aí agora a gente vai começar a ver o processo de independência do Brasil, que D. João já sabia que era inevitável e ele vai começar a articular a política brasileira para pender. Ô, gente, eu vou mandar umas fotos para vocês, importantíssima desse período colonial, como que era a família. Eu falei na aula anterior para vocês que a família ela era patriarcal nesse período colonial. Então, o chefe de família é que comandava, né? Nós vamos ver que Debré ele vai retratar muito, principalmente os escravos que viviam ali nas áreas centrais do Rio de Janeiro, né? A liberdade que eles tinham, que a sociedade rica não tinha. Os escravos, eles sofreram, mas eles também eles tinham mais liberdade do que os brancos, sabiam? Lógico, gente, aqueles escravos de ganho, os escravos de aluguel, eles iam e vinham, né, na cidade, para lá e para cá, eles iam para os lugares, eles pegavam água, eles vendiam, lógico que eles pertenciam a alguém, né? Essa liberdade, eu digo liberdade às vezes de ir e vir, que o branco que vivia lá dentro do sobrado colonial, que passou a viver na cidade, não tinha, tá? Já vou mandar as fotos para vocês aí da sociedade do período joanino, aguarda aí, beijinho.